O mar Mediterrâneo parecia calmo naquela manhã. As ondas batiam lentamente contra as rochas douradas enquanto pequenos barcos de madeira retornavam para a costa, carregando algo que, à primeira vista, parecia inútil. Não eram peixes, não eram pérolas, nem ouro. Dentro das embarcações havia apenas feixes brilhantes de fibras retiradas do fundo do mar. Mas aquelas fibras frágeis escondiam um dos maiores segredos tecnológicos da antiguidade. Um segredo tão avançado que por séculos confundiu historiadores, alquimistas e cientistas modernos. Em uma época onde tempestades destruíam tecidos, a umidade apodrecia roupas e o sal corroía quase tudo. Povos mediterrâneos descobriram uma solução improvável, usando apenas aquilo que a natureza oferecia. Eles criaram um material raro que parecia desafiar a água, um fio dourado que permanecia resistente mesmo após contato constante com mares violentos. Muitos acreditavam que aquilo era magia, outros diziam que os artesãos possuíam bênçãos divinas, mas a verdade estava escondida em um laboratório perdido do Mediterrâneo. Tudo começava em regiões costeiras isoladas, onde mergulhadores experientes enfrentavam águas profundas para coletar um recurso extremamente raro. Presas às rochas submarinas, viviam enormes moluscos conhecidos hoje como pinas marinhas. Esses seres produziam filamentos extremamente finos chamados biços, usados originalmente para se prender ao fundo do oceano. Para a maioria das pessoas, aqueles fios não tinham valor algum. Mas certos povos antigos perceberam algo extraordinário. Quando limpos e tratados corretamente, os filamentos refletiam a luz como ouro líquido. A coleta era lenta e perigosa. Os mergulhadores precisavam retirar cuidadosamente apenas parte das fibras, sem matar os animais, pois sabiam que a sobrevivência futura dependia daquele equilíbrio natural. O trabalho exigia precisão absoluta. Qualquer corte errado destruía semanas de esforço. Depois de horas no mar, os fios eram levados até oficinas escondidas próximas da costa, lugares que funcionavam quase como laboratórios secretos. Ali começava uma transformação que levaria meses. Os filamentos eram primeiro lavados em água salgada, morna, para remover impurezas marinhas. Depois eram mergulhados em uma mistura altamente incomum para a época. Suco de limão fresco combinado com ervas e especiarias trituradas. Durante séculos, ninguém entendeu por que aqueles ingredientes eram usados. Parecia apenas uma tradição ritualística passada entre gerações. Mas análises químicas modernas revelaram algo impressionante. O ácido cítrico presente no limão começava a alterar lentamente as proteínas naturais das fibras marinhas, enquanto isso compostos orgânicos presentes em certas especiarias mediterrâneas reagiam com os filamentos, criando uma espécie de reorganização molecular invisível. Sem saber, aqueles artesãos estavam manipulando cadeias proteicas em nível microscópico. Eles haviam descoberto, milhares de anos antes da química moderna, uma técnica natural capaz de tornar as fibras extremamente resistentes à água. O brilho dourado também surgia nesse processo. Conforme os fios secavam sob o sol mediterrâneo, a superfície alterada pelas reações químicas começava a refletir a luz de maneira única. Não era tinta, não era pigmento. O próprio fio se transformava em algo que parecia metal precioso. Os artesãos protegiam o método com extremo segredo. Muitos trabalhavam em silêncio absoluto. Em algumas oficinas, aprendizes levavam anos apenas observando antes de tocar nas fibras. O conhecimento era tratado como um tesouro mais valioso que moedas. Afinal, tecidos produzidos com aqueles fios raríssimos eram desejados por nobres, sacerdotes e governantes de diferentes regiões do Mediterrâneo. Mas o maior mistério ainda estava por vir. Mesmo depois do tratamento químico natural, os fios pareciam frágeis demais para virar tecido. Individualmente, eles podiam se romper facilmente nas mãos de alguém sem experiência. Foi então que os antigos desenvolveram uma técnica revolucionária de fiação. Os filamentos eram torcidos lentamente usando fusos de madeira extremamente leves. O movimento precisava ser constante, delicado e preciso. Em vez de criar tensão agressiva, os artesãos faziam microtorções progressivas que alinhavam as fibras quase como uma corda microscópica. Cada fio absorvia parte da força do outro, distribuindo pressão por toda a estrutura. O resultado parecia impossível. Quanto mais os filamentos eram combinados corretamente,
mais resistentes se tornavam à umidade. A água simplesmente escorria pela superfície sem penetrar profundamente. Em um mundo onde tecidos pesados absorviam chuva e apodreciam rapidamente, aquilo parecia uma tecnologia vinda do futuro. Hoje, cientistas analisando amostras preservadas descobriram que o segredo estava na reorganização das proteínas naturais, combinada ao óleo residual presente nas fibras marinhas. O tratamento ácido criava ligações mais compactas entre as cadeias proteicas, reduzindo espaços microscópicos por onde a água normalmente penetraria. Ao mesmo tempo, a torção precisa dos fios gerava uma superfície extremamente densa. Os artesãos antigos talvez nunca tenham entendido a ciência exata por trás do processo, mas compreenderam algo igualmente poderoso. Observar a natureza com paciência podia revelar soluções extraordinárias. Em certas cidades costeiras, os tecidos produzidos com esses fios dourados ganharam reputação quase mística. Diziam que roupas feitas daquele material resistiam ao ar salgado do mar durante anos. Alguns acreditavam que o brilho nunca desaparecia, porque o próprio sol havia sido aprisionado dentro das fibras. Com o passar do tempo, guerras, invasões e mudanças econômicas começaram a destruir lentamente aquelas oficinas secretas. Muitos mestres morreram sem transmitir completamente seus conhecimentos. O laboratório perdido do Mediterrâneo desapareceu aos poucos, engolido pela história. Restaram apenas fragmentos de tecidos antigos, relatos confusos e lendas sobre fios dourados, impossíveis de molhar. Durante séculos, estudiosos acreditaram que as histórias eram exageradas. Parecia improvável que povos antigos tivessem desenvolvido técnicas tão sofisticadas, usando apenas ingredientes naturais. Mas então a ciência moderna começou a investigar os fragmentos sobreviventes. Microscópios eletrônicos revelaram estruturas proteicas alteradas artificialmente. Testes químicos identificaram resíduos compatíveis com ácido cítrico e compostos vegetais mediterrâneos. Pesquisadores perceberam que aqueles artesãos haviam descoberto por tentativa e observação formas primitivas de engenharia molecular sem laboratórios modernos, sem máquinas industriais, sem fórmulas químicas escritas, apenas observando o comportamento da natureza. E talvez essa seja a parte mais impressionante dessa história. Enquanto o mundo moderno costuma separar ciência e natureza como coisas diferentes, povos antigos entendiam que inovação nascia justamente da união entre as duas. Eles observavam plantas, mares, minerais e animais não apenas como recursos, mas como professores silenciosos. Cada erro ensinava algo, cada reação inesperada revelava uma possibilidade nova. O laboratório perdido do Mediterrâneo não era feito de aço, vidro ou computadores. Era formado por praias, barcos, limões, ervas e mãos pacientes, trabalhando durante meses em silêncio absoluto. E mesmo hoje, cercados por tecnologia avançada, ainda sentimos fascínio ao descobrir que civilizações antigas conseguiram resolver problemas gigantescos, usando apenas inteligência, observação e aquilo que o próprio planeta oferecia. Talvez porque, no fundo, exista algo profundamente humano em transformar fragilidade em resistência. Afinal, aqueles fios dourados pareciam delicados como seda molhada, mas escondiam uma estrutura capaz de enfrentar mares inteiros sem se render à água. E tudo começou com pessoas que olharam para o oceano e enxergaram um laboratório.